Vamos agora para o nosso quadro Parlatório. Este programa foi criado basicamente para ter este quadro. As músicas, claro, gostamos, amamos, mas estamos sempre com o quadro Parlatório para trocar ideia, para conversar com pessoas que a gente considera pessoas interessantes aqui da nossa região. Que a gente ama história não é novidade para ninguém, só que essa convidada de hoje também é uma dessas apaixonadas por histórias e boa resenha. Você sabe, né? A gente gosta de resenha. A doutora Miriam Carboneira é coordenadora do CEON, Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, uma entidade que é vinculada e mantida pela ONU Chapecó e presta um serviço muito importante de conservação e divulgação científica das memórias históricas e pré-históricas da região oeste de Santa Catarina. Além de coordenadora do CEON, nossa convidada é também professora dos cursos de mestrado e doutorado em ciências ambientais e desenvolve pesquisas nas áreas de história, cultura e arqueologia. Hoje nós vamos conversar aqui sobre memórias, sobre o que os vestígios do passado contam da nossa região, como surgiram as grutas, que hoje são ocupadas com capelas, que foram primeiro habitadas por seres que a gente não sabe ainda, e é isso que a gente vai descobrir, tipo dinossauros. Será que tem um dinossauro oestino? Quer saber mais sobre esse papo liquidificado? Então aumenta o volume do rádio, porque tá começando agora o nosso quadro Parlatório dentro do programa dominical. Seja bem-vinda, professora Miriam Carboneira, e antes do seu boa tarde, feliz Dia dos Professores, prof. Olá, gente, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Pô, legal demais. Joel, vou passar a bola para você para fazer a primeira pergunta e já tradicional deste programa. Isso aí, eu queria então primeiro também começar dando os parabéns para a professora Miriam e também a partir dela parabenizar todos os professores que nos ouvem, que são merecedores demais de todas as homenagens que hoje vão receber e que têm recebido ao longo da semana. E eu queria começar aqui com a nossa primeira pergunta, que já é tradicional aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, Miriam, falasse onde é que você nasceu e onde é que você estudou na sua fase escolar. Então, olá, Joel, obrigada também pelas felicitações. Então, eu nasci no que hoje é o município de Chapecó, né? Mas cresci e estudei meus primeiros anos na infância na comunidade de Fernando Machado, que hoje é Cordilheira Alta. Certo. E aí depois saí de lá para fazer faculdade e não retornei mais para morar, mas é muito pertinho, então tá sempre certo. Por lá. É legal, a nossa família também aí, que aproveitar e mandar um abraço para todo mundo ali de Cordilheira, de Fernando Machado, de Linha Bento, que sempre nos ouvem, né? O pessoal aí, todas as famílias ali que são muito queridas e que a gente gosta muito. E queria já continuar pedindo para você, como que você decidiu cursar História, né? Porque você então estuda ali, você termina o teu colegial e depois você vai para graduação. Eu queria saber como que você decidiu entrar nesse ramo, né? Então, eu tinha uma paixão pelas humanidades, mas eu estava indecisa entre jornalismo, comunicação social, história e serviço social. E eu fui para o serviço social. Fiz o vestibular, ingressei no serviço social e aí depois, nos primeiros dias, eu dei uma estudada. Naquela época não era tão fácil a informação, então a gente não tinha tanto conhecimento assim sobre os cursos, né? Mas eu tinha feito o curso pré-vestibular, tinha feito aqueles testes, né? Me jogava para essa área. Eu entrei pelo serviço social, mas logo em pouco tempo eu mudei para a história e já tenho na certeza. Isso na ONU Chapecó e foi a melhor escolha. E eu quero saber como é que é o trabalho de uma arqueóloga, porque muita gente tem a ideia de uma arqueóloga igual a do Indiana Jones. Você é tipo Indiana Jones ou não? O Indiana Jones é um pouco exagerado, mas não vou mentir que a gente tem muita aventura. Tanto que nas minhas férias eu quero ficar tranquila. Na maioria das vezes tem escavação também, mas tem bastante aventura. Sempre tem. Por exemplo, em janeiro desse ano, a nossa escavação foi no meio de uma ilha no Rio da Prata. Tinha passagem para ir e depois para voltar 10 dias depois. Então, a gente ficou uma semana numa ilha
que tinha comida racionada, que chegava comida em tal e tal dia. Então foi uma dessas aventuras. Era perto da onde, assim? Porque o Rio da Prata, ele é grande, ele é né? grande, Ele é né? O longo. Rio da Prata fica... se chama a Ilha Martim Garcia. Na província, ela pertence à província de Buenos Aires, na Argentina. Legal. Ficaram 10 dias nessa ilha. 10 dias na ilha. Professor, eu queria já aproveitar, então, que você está falando das suas pesquisas, eu queria que você começasse apresentando pra gente como que se desenrola essas tuas pesquisas, né? Como que o teu objeto... Porque eu sei que você tem um projeto que chama Primeiros Povoamentos do Rio Uruguai, né? Ação Program. E eu queria que você falasse um pouquinho dele e colocasse, por exemplo, cronologicamente pra gente, a tua pesquisa, ela começa, por exemplo, aonde, sabe? Quando que a gente descobre que que existiam povos aqui na nossa região? Então, eu, como graduanda em História, eu ainda não tinha... Meu primeiro livro na faculdade foi comprar um livro que era do SEON, que falava sobre a pré-história da região. Mas eu nunca imaginei que eu ia um dia poder cursar arqueologia, porque naquele início dos anos 2000 ainda era, como eu falei, ainda era muito difícil ter acesso a certos cursos, a informação. E aí... eu começo, como já graduanda em História, eu começo o meu estágio no SEON, nos anos 2000. Em 2000? No ano 2000. E logo, nos primeiros dias que eu estava no SEON, o SEON recebeu uma equipe de arqueólogos que estavam visitando a região, que eles gostariam de trazer de volta para cá, para a região do Rio Uruguai, um acervo grande que tinha saído daqui nos anos 80. E esse foi meu primeiro contato, assim, mais próximo. E esse grupo depois acabou criando uma especialização em arqueologia. E aí, à medida que eu fiz a graduação, eu também fiz uma especialização em arqueologia. Eu terminei a graduação e a especialização. E depois veio o mestrado e o doutorado, porque daí, na minha primeira aula de arqueologia, o professor André Soares, lá de Santa Maria, ele soube nos envolver e eu falei, é isso. Porque a arqueologia, ela faz com que você use tudo que você aprendeu na tua vida escolar e te faz buscar sempre mais. Você não... É uma ciência muito interdisciplinar que nos motiva, né, e pelas aventuras e pela questão da descoberta em si, tu nunca sabe o que vai encontrar naquele lugar, sempre é uma surpresa, né? Sim. Então isso nunca não te faz um cotidiano monótono, é sempre muito diversificado o nosso trabalho, né? Esse acervo que você disse que desses arqueólogos, eu queria pedir, porque ontem me falaram que você, uma das primeiras tuas pesquisas foi num acervo de uma arqueóloga que trabalhou na barragem de Itá, é isso? Isso mesmo. Como que foi esse trabalho? A arqueóloga se chama Marilande Goulart, ela faleceu ainda nos anos 90, mas ela foi uma pesquisadora super importante para o que a gente chama Bacia Catarinense do Rio Uruguai. Então, ela visitou e cadastrou 310 sítios arqueológicos, que gerou um acervo gigantesco e que depois ela faleceu, aquele material tinha meio que ficado abandonado em Florianópolis. E aí, esse acervo foi repatriado, como a gente fala, aqui para a região de origem. Hoje ele está na URI Campus de Erechim. E com ele eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Por quê? Porque a gente ouvia falar muito, nossa, as margens do Rio Uruguai tem muitos vestígios antigos, mas ninguém se debruçava para fazer um estudo mais detalhado. Então, essa foi sempre a minha pergunta principal, a minha inquietação. Eu queria fazer esses vestígios falarem, ou seja, contar, né? Que populações viveram aqui, que idade elas tinham, quando elas chegaram aqui, né? Então, hoje, depois de 20 anos já de pesquisas, a gente já tem um bom mapeamento e também isso tudo graças a esses projetos que você citou, como Primeiros Povoamentos do Rio Uruguai, que é uma parceria, né? Uma missão francesa brasileira que reúne pesquisadores tanto do Brasil, de várias instituições como da França. O outro projeto, que é o Ação Program, é um projeto em parceria com a Argentina, porque a nossa pré-história e os nossos primeiros habitantes estão muito relacionados com o que é o sul aqui da América do Sul.
né? O Rio Uruguai era, sem dúvida, uma ponta de entrada. Então, os primeiros povoadores, sem sombra de dúvidas, eles entraram pelos pampas uruguaios e argentinos e foram subindo. Então, a gente precisa fazer essas conexões com os países vizinhos. A gente não pode estudar esse passado sem essa conexão, né, com os países hermanos. Legal. E nesse sentido, assim, que você, nessa tua pesquisa, o que você encontrou, assim, quais foram esses primeiros povos, sabe? E quando que tem primeiros registros, digamos, de pessoas caminhando por aqui? Então, a nossa pré-história regional, ela tem 2 momentos. Um período mais antigo de populações que a gente chama caçadores-coletores, porque a gente não pode dizer, eles são da etnia tal. A gente tem muito pouco vestígios para saber quem eles realmente eram. Basicamente, o que a gente tem deles é material de pedra lascada, né? E restos de fogueiras. Eles, sem sombra de dúvida, usavam N outras coisas, madeira, ossos, só que os solos aqui da região não preservam. Então, esses foram os primeiros povoadores e nós, com esses projetos, foi possível mapear uma cronologia de pelo menos 12 mil anos atrás. 12 mil anos atrás. Exatamente. São os primeiros habitantes aqui da região. São os primeiros habitantes, inclusive o Marcos, vou mandar um abraço para ele. O Marcos está aqui, chegou hoje para nos ajudar a receber o grupo de italianos que eu comentei que chegou. E o Marcos, por exemplo, trabalha nesse projeto Primeiros Povoamentos do Alto Rio Uruguai comigo, e ele escavou um nível bem antigo, desses de 10 mil anos, pelo menos, e inclusive ali sim foi encontrado, mas muito fragmentados, restinhos de fauna, né, dos animais que eles estavam caçando. Olha que né, maravilhoso. E pescando há 10 mil anos. Então, um abraço, Nossa, Marcos. 10 mil anos atrás, eu nasci. 10 mil anos atrás. Mas vem cá, teve alguma vez que você estava fazendo uma escavação e de repente você se deparou com algum objeto que você teve com o coração, teve aquela palpitação assim, o coração disparou e pensou, nossa, isso aqui pode ser uma coisa muito espetacular, muito fantástica, extraordinária? Olha, quando vocês me perguntaram isso de uma outra forma antes, eu fiquei imaginando quando foi esse estalo, né? E eu lembro que quando eu iniciei como estagiária do CEON, lá nos anos 2000, tinha um acervo de cerâmica, que inclusive é a minha especialidade. E a cerâmica, você vê muitas vezes as digitais das pessoas. Nossa! Né? Porque a pessoa estava ali, era um trabalho manual. Então, quando você vê essas digitais, dá uma sensação, porque imagina, você vê o negativo do dedo da pessoa que viveu há 500, 1000 anos atrás, né? Então, mas depois cada achado, assim, a primeira urna funerária que pois eu encontrei. Essas urnas, conta pra gente como sabe, encontrar um negócio desse, porque uma urna funerária, acho que vale contextualizar pra galera, esses povos que viviam aqui, eles, no momento que eles eram enterrados dentro, como se fosse uma espécie de um pote de barro, né? Essa urna, ela é como se fosse uma... Pode explicar melhor, acho. Isso. Então, como eu falei, nós temos aqui um momento mais antigo, com esses grupos de 10, 12 mil anos, desses caras, a gente não tem os vestígios de enterramentos, tá? Porque são muito antigos e o solo aqui não permitiu a preservação. Porém, depois, passando milhares de anos, por volta de 2 mil anos atrás, começam a chegar aqui para a região 2 outros grupos. E que eles migraram para cada um deles, veio da bacia amazônica, que seriam os antepassados das populações guaranis. São esses que daí já vão conhecer a agricultura, vão plantar milho, vão plantar outros elementos como abóbora, enfim, N produtos. E eles já conhecem a cerâmica, já fazem cerâmica, já fazem objetos moldando argila. E aí esses grupos, sim, eles, uma forma de enterrar era, eles faziam grandes vasos, né? E aí depositavam os mortos em posição fetal, bem amarrados, assim, de forma que coubesse o corpo numa urna funerária. Eles não eram cremados, eles eram colocados... E enterrados. Isso, e daí colocavam outro vaso de argila, outro vaso de cerâmica, colocado como tampa. Eu já encontrei 3. Então, assim, foram
São momentos especiais, sem sombra de dúvida. No momento que você tá aí passando o teu pincel lá, de repente você descobre que aquilo ali vai ser uma urna, que tem uma pessoa enterrada ali. Deve ser uma coisa incrível, né? É muito legal. Já aproveitando, assim, porque o pessoal que tá nos ouvindo também, sobre os sítios arqueológicos que a gente tem aqui na região. Você já falou que são muitos, né? Mas eu queria que você dissesse quais são, tipo, os mais importantes e se tem algum que tá aberto para visitação, sabe? Se as pessoas que estão nos ouvindo, que têm interesse nessa área, em conhecer como é um sítio arqueológico, queria que você dissesse como faz para conhecer e se tem algum que está disponível. Então, aqui na nossa região nós temos realmente muitos sítios arqueológicos, porém a maioria deles, eles não são... quando eu falo Vale do Rio Uruguai, eu estou falando praticamente as margens mesmo do Rio Uruguai. São sítios em geral que estão enterrados, não tem estruturas para que se possa visualizar. Então, anualmente, por exemplo, no projeto dos primeiros povoadores do Alto Rio Uruguai, que tem acontecido já há 10 anos, todo mês de maio, entre os municípios de Água de Chapecó e Alpestre, a gente recebe grupos escolares. Esse ano, por exemplo, até grupos do Paraná vieram nos visitar. Que legal! Que legal. E agora, na região do Planalto Catarinense, tem sítios que são monumentais, que são grandes estruturas. Nessa região, outra população viveu ali, também já era agricultora, mas ela deixou grandes monumentos de terra. E aí tem alguns lugares que já são visitáveis, que já são explorados turisticamente. Um exemplo disso é o município de Urubici. Né? Então, o município de Urubici, vocês, quando alguém tiver a oportunidade, hoje está super em alta visitar Urubici, né? Sim, esse turismo mais de natureza e tal. Eles têm lá gravuras rupestres, tem um local com as cavidades, as paleotocas, né? Que são paleotocas, foram construídas por animais antigos, que não existem mais, mas depois, há 1.500 anos atrás, populações indígenas reocuparam essas paleotocas e deixaram inscrições gravadas, né? Então fica... Paleotocas são cavernas, é isso? Tipo, são tipo uma cavernas, caverna. isso. Tipo as grutas. São tipo grutas, só que ao invés de serem naturais, de origem natural, elas foram construídas por um animal gigante que hoje já não existe mais. E existem... por exemplo, se já encontraram algum osso, alguma coisa nesse sentido desses animais nas pesquisas? Não. Porque o que acontece? Nós temos aqui esse solo que a gente tem, ele é muito ácido e ele não preserva essa parte óssea. Então... Até tu tinha me perguntado de Sé de Figueira, né, Joel? Sé de Figueira, sim, é comprovado que é uma paleotoca, porém, tanto a rocha que dá base a ela é uma rocha que não tem uma boa preservação e por isso não dá para ver as marcas dos animais, então a gente tem dificuldade de saber quais eram os animais, mas a gente tem o que a gente chama de icnofóssil, que é um vestígio decorrente da presença desses animais. Legal, porque eu falei, né, da Gruta de Sé de Figueira, porque na minha época de escola era muito comum, eu não sei se ainda as escolas fazem isso hoje, de levar as turmas lá pra visitar e tal, e é encantador, na verdade, você ir lá e você saber que há muito tempo atrás, ali viviam animais gigantes, e, né, existem aqui, a gente sabe, das preguiças gigantes, né, que tinham os tatus gigantes, então, eram habitantes daqui da região. Hoje, por mais que tá explicado, né? Não tem registro, porque o solo daqui é muito ácido e ele decompõe esse material com mais facilidade. Então, é diferente, por exemplo, de um lugar mais árido, como o Nordeste, que é muito encontrado, né? Os fósseis de dinossauros e tal. Isso, mas inclusive a Gruta Sé de Figueira, eu tive casualmente, não é bem a área de trabalho da arqueologia, isso é mais da paleontologia. Sim. Mas eu casualmente orientei um mestrando, que é o Alexandre Buddy, que de repente um dia ele pode... O Ale, pô. Então, claro, o Alexandre, ele pesquisou as grutas, ele visitou 9 municípios e 16 cavidades, se não me engano, e uma delas foi Sé de Figueira. E aí ele defendeu o mestrado com presença de pesquisadores da URGS, do Rio Grande do Sul, que é o Frank, e do Buchmann, que é um especialista em paleotocas. E então, não só a de Sé de Figueira, mas essa que eu me lembro...
agora de memória, que é comprovadamente uma paleotóxica. Então nós não temos um dinossauro colono, por exemplo. Não temos. Colonossauro. Ainda Um colonossauro. Ainda não temos, uma pena. Mas quem sabe aí com todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, uma hora a gente descubra e possa aparecer alguma coisa. Professora Miriam, eu tenho um outro tema que eu acho que é bem importante para a gente tratar aqui, porque primeiro eu queria contar uma historinha para contextualizar o que eu vou falar. Tem um caso, não vou falar de onde que é, mas é daqui da nossa região, onde um agricultor arando a terra na sua propriedade, passou com o trator e começou a surgir crânios e partes de corpos humanos, e ele identificou que ali existia um cemitério indígena, o que é um sítio arqueológico. E com medo, porque daí sabe como é que é, né? Vai e fala com um, fala com outro, os caras começaram, mas os caras do governo vão tomar essa terra. E ele tentou acabar com aquele cemitério indígena, passou a máquina por cima para não ficar vestígios do que tinha sido encontrado. Só que tem um caso engraçado, porque os boatos que rolam é que essa propriedade passou a ser mal assombrada. E muitos relatos de gritos, pessoas uivando de noite, e a família dele ficou apavorada, assim. Então, primeira coisa, se você tem um cemitério indígena na tua propriedade, não acabe com ele, porque você pode levar aí uma maldição, né? Mas, e nesse sentido, isso que é dito, né? Eu sei que é mito, mas eu queria que você esclarecesse pra gente como que procede, se por acaso a pessoa for lá encontrar, né, na sua propriedade um sítio arqueológico, como que procede, né? O governo, ele realmente tem direito a essas terras? Então, para contextualizar essa tua questão, eu vou contar um caso bonito. Legal, ótimo. O caso de uns moradores de Itapiranga, que em dezembro de 2019, eu tava entrando de férias, assim, entrando no ônibus para viajar, e eu comecei a receber mensagens que eles estavam arando a terra e encontraram uma urna funerária. E aí eu falei para eles, pessoal, daqui a um mês eu vou ter licença, porque mesmo com a formação em arqueologia, eu não posso ir, né, fazer nenhuma escavação sem ter autorização do governo federal. Porque os vestígios arqueológicos são bem da União. Então, naquele ano eu estava começando um projeto grande e eu ia ter para o final de janeiro a liberação do governo para fazer pesquisa. Eu falei, não mexa, eu também estou saindo de férias, que assim que eu chegar, eu vou aí. E dito e feito. Dia 1º de fevereiro de 2020, eu estava lá na linha Aparecida, em Itapiranga, escavando a urna que o pessoal tinha encontrado. Foi o meu primeiro vaso inteiro, então é dessas de emoção, porque foi a primeira vez que eu encontrei uma peça gigante, inteira, totalmente preservada. Ela não estava 100% preservada, mas já deu para recuperar da forma correta, para poder levantar material para datação. A gente fez questão, né, como é o CEON que tem a guarda desse material, a gente fez questão de levar para o laboratório, a gente restaurou a tampa, porque a tampa estava quebrada, mas a urna estava inteira. A gente restaurou e levou depois para Itapiranga para exposição. Então, esse é o procedimento correto. É uma vez que identifica, chama o pesquisador, porque o pesquisador tem informação para ver, às vezes, pequenos vestígios. Eu estou recebendo aqui um grupo de italianos, né, da Universidade de Bolonha, que é especializado, por exemplo, em neandertais, que trabalham com micro vestígios humanos. E com micro vestígios dá para a gente fazer dá para contar toda uma história. Então, essa é a importância de deixar no lugar. Esse mito, esse medo, ele é bem comum, esse medo que você relata, sim, Joel, de que as pessoas têm medo de perder as terras, né? Mas a gente sabe pela legislação que não é por meio dos vestígios arqueológicos que isso vai acontecer, né? É mais por relatos orais, enfim, tem toda uma discussão, inclusive a nível nacional, que remete a essa questão da demarcação. Mas o proprietário, o máximo que vai acontecer, gente, se é uma área agrícola, que alguns dias a gente vai lá escavar, sabe? A gente tem outro caso de um morador ali de Mondaí, o Leandro Meyer, vou aproveitar para mandar um abraço para ele, que é uma família super bacana, a gente esteve lá gravando agora com a Três Quadros, em agosto, com a Margot, desculpa, com a Margot, sim, Produções, em agosto. A família super parceira, as crianças participam, conhecem a história, eles preservam a área porque em geral é um pedacinho muito pequeno, não é que pega hectares de terra, né?
Então é isso, sabe? Inclusive agora eu vou deixar um apelo, porque eu sei que tem muito morador, muito pescador, talvez visitando as margens do Rio Uruguai, e com essas cheias é muito provável que tenha aparecido material. É assim que acontece, normalmente quando dá essas cheias, vocês começam a receber relatos de que, por exemplo, a água vem, leva o sedimento que está na margem, e aí começa a aparecer esses materiais que são... Isso, a maioria das vezes, muitas vezes E o que assim. costuma aparecer mais assim, são cerâmicas, como você falou, pontas de flecha, coisas desse tipo? Tudo isso, porque aqui, justamente nas margens do Rio Uruguai, nós temos essas duas ocupações. Essa mais antiga, que está, em geral, em profundidades, assim, até 7 metros, 8 metros, 10 metros de profundidade, que aí sim é material de pedra lascada. Tá? Aí vai ser ponta de flecha, entre outros artefatos. E aí, nas camadas mais próximas da superfície, em geral 70 centímetros da superfície, aparece esse material já com cerâmica pintada. As urnas são dessa população que veio no final, que veio um pouquinho antes da chegada do homem branco, por volta de 1000 anos atrás, mais ou menos. E como é que faz para distinguir um material ou um sítio arqueológico de uma coisa que não tem tanto valor, assim, sei lá, um vaso quebrado de cerâmica da avó Lourdes, sabe? É porque depois de alguns anos de experiência fica muito fácil, né? A cerâmica, inclusive, é um identificador. Então, se a gente colocar aqui nessa mesa vários fragmentos de cerâmica, eu vou te dizer de qual cultura que era que viveu aqui em Santa Catarina, porque ela é um marcador étnico. Cada população decorava de um jeito, fazia formas típicas daquela cultura, né? Então é bem característico e facilita o trabalho do arqueólogo, né? Depois que tu tem uma certa experiência. Legal. Eu queria pedir uma outra coisa também, que eu sei que a parte mais de minerais são os geólogos, né? Eu até coloquei uma pergunta, mas é porque é mesmo uma curiosidade. Eu acho que talvez você, como trabalhe com isso, você vai poder sanar essa dúvida que a gente tem. Mas o que eu queria pedir para você era por que a gente não tem aqui na nossa região? A gente sabe que tem a ametista do sul, que tem minério, né, mineração de ametista, pedra ametista, mas aqui não tem muitos outros minerais para fazer mineração, assim. Queria saber, sabe, ouro, esse tipo de coisa, ou diamantes, coisas desse tipo. Nessas pesquisas e nesses trabalhos de campo, assim, por que não tem, né? Se não tem, por que não tem? E se teve já algum relato de vocês encontrarem alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, até vou aproveitar a tua pergunta, Joel, para desmistificar mais uma coisa, porque geralmente o pessoal acha que dentro das urnas funerárias vai ter ouro. Sim. Então, às vezes, quebra os objetos e joga fora o que seria o ouro para os arqueólogos, que é a pessoa que foi depositada, que está enterrada ali, no afã de encontrar ouro. Um tesouro. Um tesouro, mas os guardados. essas populações não conheciam os metais, não sabiam manipular os metais. Então, assim, o que vai encontrar junto? Eles usavam colares, usavam adornos labiais, os meninos, né, quando estavam na puberdade, para a fase adulta, eles furavam os lábios e colocavam tipo um T, né, que chama tembetá, que era feito de pedra ou de osso. Então, esses colares eram de pedra polida, osso polido, cerâmica, mas nunca vai ter ouro, tá? Então, isso é também mito. Fake. Agora, a questão das ametistas, né? Nós estamos numa região de derramamento basáltico, né? De lava basáltica. Toda essa nossa região aqui, quando teve a separação do continente sul-americano da África, né, se abriu uma grande fenda que liberou muita lava, muito magma. E essa lava, quando ela vai esfriando, ela vai fazendo umas bolhas. E no meio dessas bolhas, né, dependendo das condições, se tem muita umidade naquela área, naquela região, pode entrar água ou a própria umidade do terreno, e com o passar de milhares de anos, dentro dessas bolhas é que vai formando os geodos das ametistas, né? Então, certamente essa região de ametista devia ter muita água, muita umidade, e esses elementos acabaram favorecendo, né, que se formasse isso. Mas outros minerais preciosos a gente não tem aqui na região, pelo menos
até o momento não sabemos, né? Legal demais. Ronei, tem uma coisa? Tem uma pergunta da audiência aqui. Bora, então. O nosso querido Rude mandou: em Caxambu do Sul, na Volta Grande, há um mistério sobre civilizações antigas. Abraço do Rude Batistello. A professora tem alguma informação sobre isso? Mistério? Eu ia pedir sobre isso porque eu li uma vez esse livro, que é o Em Busca do Eldorado, que é de um cara lá do Mato Grosso, né? O tal de Ibanez. Só que assim, primeiro que eu queria só fazer um parênteses, porque o livro, em questões de literatura, ele é muito limitado. Ele é, pra não dizer mal escrito, né? Tipo, no sentido de literatura, assim. Então ele é muito mais um relato, e é um relato que envolve de coisas do Banco do Brasil à maçonaria, assim, tipo... Cara, é uma loucura, porque fica claro que ali é uma ficção. É uma ficção criada. Mas a ficção dele, no livro dele, ele conta que ele foi lá, que ele começou a escavar, e a questão mais engraçada é que diz que tem um portal que sai de Caxambu do Sul e vai dar em Machu Picchu. Essa é a história do livro. Tu já sabe essa história? Tu já leu esse livro? Sim, já conheço e já foi palco de vários debates essa questão, porque na verdade une essas questões, né? Um pouco de mística, lendas, né? Com alguns fatos. Então, nessa região tem uma formação geológica peculiar, que é um tipo de formação, por exemplo, de basalto que fica em coluna, que se você fratura, ele parece um poste, ele fratura de forma bem retangular. Mas é uma formação natural. Isso é uma coisa. E outra é que naquela região, provavelmente onde ele escavou, havia um sítio Guarani. Então onde ele foi mexer lá na propriedade... Naquela região devia ter, pela descrição, pelo que eu li, eu entendo como um sítio Guarani. Só que aí eles explodiram com... Botaram máquina. Então assim, como a gente não estava lá para ver, fica o relato. Então eu imagino que foi uma série de coincidências, um sítio arqueológico, mais essa formação geológica. E aí as coisas, quando entra muita imaginação, acaba... Aproveitando isso, porque eu acho curioso isso. Lá no Sion, tem muito maluco que vai lá, tipo, dizer assim, achei tal coisa que é... Me conta coisas engraçadas que já procuraram vocês pra ir atrás, pesquisar. Olha, teve uma vez uma situação que eu tava num congresso de arqueologia, inclusive, na época, tava no doutorado, tava num congresso, e eu recebi uma ligação da RBS, inclusive, que queriam que eu fosse junto, porque tinham achado coisas antigas, que devia ser de dinossauro e tal e tal. E aí eu disse, não, eu tô num congresso, mas quando eu voltar a gente vai ver, né? E aí eu fui com a repórter, a gente foi, inclusive foi no município de Itá. E pra mim foi super legal, porque olha só a coincidência, né? Quando eu fui chegando no lugar, eu estudava aquela região pelos relatórios da arqueóloga Marilande Goulart. E ela descrevia que aquela área tinha sido destruída em função da construção da usina. Então eu nunca fui naquela área em específica, porque na minha cabeça ela estava destruída. Que era justamente os sítios que ela escavou e que eu analisei. Quando eu fui com a RBS, não era lá, no sítio era o lugar que eu estava estudando, mas que eu achava que estava destruído. E aí, o que era, na verdade? Era um sítio Guarani também, com material belíssimo, pintado, né? Que tinha desbarrancado por conta foi um setembro de 2012, se não me engano. E aí desbarrancou por causa da cheia, né? E aí o pessoal encontrou. Então, só que não era, né? Porque a gente não tem vestígios de dinossauros aqui, mas era, sim, material de um sítio arqueológico, era cerâmico, um material lindíssimo que a gente até hoje estuda, né? Foi lá em Itá. E aí, eu reencontrei a área dos sítios que eu estudava. Que maravilha, na prática, na vivência. Isso, pude escavar eles de novo, pude fazer contato com os moradores, inclusive um abraço para a família do seu Otto Aigner, que é ali da região da Borboleta Baixa. Em Itá. Então, eu pude reencontrar um lugar que eu imaginava que estava destruído e com a ajuda da televisão. Outra coisa também que eu acho que talvez seja interessante pra gente falar... Existe tráfico desse tipo de material? Por exemplo, assim, você sabe que... enfim, né? A gente sabe que uma cerâmica bem preservada de 500 anos no mercado negro deve valer uma grana, né, cara? A gente ouve muitos relatos, né? Que tem. Eu já ouvi muitos relatos, mas, assim, pra gente é claro que ninguém oferece. Porque sabe que, inclusive, isso é crime, né? Como eu falei, Sim. O patrimônio arqueológico é bem da União. Então, mesmo nós que temos formação, precisamos ter autorização
fiscalização, precisamos mandar relatórios anuais para o governo federal. O SEOM, por exemplo, que guarda esses vestígios, ele é vistoriado quase que anualmente pelos órgãos federais, né? Então, esse ano, em maio, a gente recebeu uma equipe do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que eles vieram justamente para ver como o SEOM mudou de casa, né, mudou de endereço, para ver quais as condições, se tem temperatura ideal, quais são as caixas. Então, tudo isso é avaliado, né? Então, às vezes, os municípios me perguntam, mas por que vocês estão escavando aqui, vamos supor, em Itá? Por que as coisas não ficam aqui e vai tudo para Chapecó? A gente sente, né? Porque eu sei que as pessoas, muitos gostariam que ficasse lá. Então, mas isso é porque tem que ter condições ideais de guarda. Senão daqui a pouco fica lá, daí fica abandonado, daí daqui a pouco, né, o gestor fecha o museu e daí as coisas se perdem. Então, o IPHAM procura centros que tenham equipes, como você falou, especializadas, né, e que ele possa vistoriar com certa... né, quase todo, não digo todo ano, mas a cada 2, 3 anos eles fazem vistorias para ver se tem as condições. Eu queria pedir do SEOM, já que a gente está falando sobre, eu queria que você apresentasse um pouquinho o SEOM para a nossa audiência e que você falasse agora que vocês mudaram de casa, né? Como é que está sendo essa experiência, um lugar novo, eu acho que super merecido pelo trabalho que vocês fazem lá. Fiquei muito feliz, inclusive foi quando eu lembrei que eu queria te chamar já, mas eu vi que o SEOM mudou do lugar, então eu falei, seria muito legal a gente falar sobre o SEOM nesse momento, porque também vocês vão poder começar a receber mais pessoas, né, para visitar e para ver tudo isso que a gente tá conversando, né? Então, o SEOM agora, desde fevereiro desse ano, ele voltou para o campus da UNO Chapecó. Ele é um espaço que foi criado pela UNO ainda em 86, então ele tem mais de 35 anos, né? E ele funcionou durante mais de 20 anos no segundo andar do terminal rodoviário. Então, também deixar um agradecimento à Prefeitura Municipal de Chapecó, que cedeu o espaço, né, para que o SEOM funcionasse ao longo desses 20 anos. Mas não era um espaço construído para guardar um acervo, né? Então, também a gente teve uma solicitação do Ministério Público, do Estado, que houvesse essa transferência. Então, a gente estudou, né, institucionalmente e mudamos agora com a ajuda aí do Fundo dos Bens Lesados do município, porque foi todo um projeto, vocês imaginam, foram mais de 25 cargas de mudança. De coisas sensíveis que não podem quebrar. As urnas, muito plástico bolha, muita fita. E aí foi possível mudar, né? Depois de um mês de mudanças, né? Agora a gente está já bem instalado, já está com as exposições abertas ao público, já está voltando a atender os pesquisadores, né? Amanhã mesmo a gente vai receber essa equipe da Itália que vem para pesquisar, para uma parceria. Então, assim, já a vida que segue em casa nova e com novas condições. Claro, ainda falta coisas, né? Porque você é isso, um trabalho com acervo nunca termina, sempre saem novas tecnologias melhores para essa área de guarda de acervos, né? Então a gente está constantemente trabalhando para dar as melhores condições. Lembrando que o SEOM, ele não tem só coisas relacionadas à pré-história. O SEOM, ele é um centro de memória onde ele tem todo o arquivo e ele faz a salvaguarda de tudo que a gente tem aqui na história. Então, só vou fazer um relato aqui, porque eu fiz o documentário pra Chapecoense, né, o documentário oficial do time, e trabalhei, no caso, com o pessoal da Três Quadros, que foi quem produziu, a Dani e o João dirigiram na época, e eu fiz a parte de pesquisa. E eu utilizei muito do material que estava no SEOM. Então, eu ia lá, pedia, marcava e tinha acesso às fotografias, às histórias do clube. Muita coisa que outras professoras, como a Eli Belani, né? Tipo, ela tinha já reunido, porque ela trabalhou na Chape, então tinha toda uma documentação ali. E isso é muito importante, tipo, para nós que pesquisamos, eu que pesquiso audiovisual e eventualmente estou trabalhando em diferentes projetos. Por exemplo, agora, os jornais que estavam na biblioteca, aqui em Chapecó a gente tem uns compêndios, a biblioteca
biblioteca tem uns compêndios que são reuniões de todos os jornais de todos os anos. Então, se você quer saber o que aconteceu no dia 15/10 de 1998, você vai lá no jornal e vai estar lá o que era notícia naquela época. E estava na biblioteca pública e agora foram lá pro CEON, né? Mas, tipo, qual jornal? Era o DC? Tipo, DC, Tinha o ZH? Diário Catarinense, eram os locais. Na época tinha o Chapecó, tinha o Diário do Iguaçu já, mas bem lá atrás, tipo, na década de 70, tinha o Cruzeiro, que circulava aqui. O que era Estão. o Estão, o próprio Chapecó, que é o do Marechal Bormann, né? Que ele tinha um jornal, editava um jornal na época da colonização. Então tem muita coisa. E eu queria, nessa fala, pedir pra você relatar, assim, coisas que você sabe, tipo, que você, sabe, te impressionou quando chegou lá, sabe? Da história de Chapecó, ou alguma coisa que foi resgatada, que você falou, meu, que bom que isso acabou aqui, sabe? Como esses jornais, que eu acho que, né, é uma parte viva da nossa história ali. Então, justamente quando eu fiz o meu TCC, na época não foi em pré-história, foi sobre o bispo Dom José Gomes e como ele era visto pela imprensa, olha só. Na imprensa na década de 70 e 80. E naquela época, os jornais estavam ainda, a maioria deles, na Biblioteca Pública Municipal. E aí, depois daquele processo, eles foram transferidos para o CEON. E, inclusive, hoje, eles, né, uma boa parte deles, os mais antigos, que tem desde a década de 30... Isso. Eles já foram, inclusive, restaurados. A gente está num processo de restauração e digitalização também para facilitar o acesso. Então, como o Joel falou, o CEON tem muitos documentos, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente... É difícil dizer... Eu sei. Mas, assim, tem as cartas da família Bertazzo, que eles trocavam, né? Quando os filhos estavam na escola. Os contratos, eu acho que os contratos de compra das terras, né? Daqui da região de Chapecó, escritos à mão, né? De 1918. Se não me engano, agora tem uma dessas cartas que o Fernando lá, o professor o Fernando Fernando Vonijac estuda. Tá estudando uma das cartas. Fernando Vonijac. Nosso amigo Fernandinho. Nosso querido amigo. Tem uma carta escrita pelo Coronel Bertazzo à mão lá, isso? Não sei se isso é dele propriamente, mas é dos familiares, das crianças que estudavam fora e mandavam, e daí eles relatando como estavam, né, os acontecimentos aqui. Então, assim, tem muita coisa, tem que ir lá, visitar, conhecer, pesquisar. Que riqueza. E outra coisa que a gente comentava esses dias, eu e o Joel, sobre o monge João Maria. Você podia falar um pouco dele? Tem foto dele, é isso? Na verdade é o José Maria, né? José Maria. É que assim, tem... São dois monges, né? São mais, né? São mais. Mas o famoso mesmo, digamos assim, o que dá origem a toda essa fé, essa devoção, é o João Maria de Agostinho. Sim. Que percorreu a região aqui no século XIX. Ele é um italiano, nascido, acho que no norte da Itália, de uma família muito pobre. E desde o início, acho que desde os 20 anos, ele acaba, então... peregrinando pelo mundo. Virou um peregrino. Pela Europa, pela América do Sul, e ele acaba até falecendo nos Estados Unidos, na região do Novo México, se não me engano. Então tem algumas imagens dele, sim, nós não temos elas, né? Porque não... Isso o CEON, ele guarda basicamente material fora a pré-história, que é bem antiga, né? Ele guarda coisas a partir da criação do município de Chapecó, que é 1917, 1918. Então, antes disso, são bem raras as coisas que a gente tem lá. Mas tem um documentário, eu indico para vocês, da Márcia Paraíso. A Maravilha do Século, né? Isso, incrível, muito bom documentário. Eu indico para todo mundo que está nos ouvindo, inclusive. Ela vai para Itália, ela visita vários lugares, né? Mostra por onde ele passou, assim. Mas a história do João Maria é interessante. O Ronei, ele pediu isso porque, na verdade, a pergunta ali era sobre o teu trabalho com recuperação das fotografias do contestado. Você vai... Mas mais incrível do que as fotografias do monge são as das virgens, né? Aquela investida da Ana Maria, que, pra quem não sabe, a história do contestado tem esse fato que é curiosíssimo, que depois que o monge, o segundo monge, que já é o José Maria, ele morre, ele andava com 3 virgens, né, e que andavam em cavalos brancos, de roupas brancas, e uma delas acaba assumindo a tropa, e ela comanda uma investida da comuna que eles tinham ali, né, contra o Estado brasileiro, que na época era o reinado, né, a monarquia. Estavam atacando
treinando eles. E ela conduz uma equipe de 5.000 homens, uma menina de 13 anos montada num cavalo. É essa história, e tem isso em fotografia, né? Tem as fotografias dela, Isso. né? Então, antes de trabalhar no livro do Contestado, que é o Revelando o Contestado, eu fiz um projeto em 2005, 2006, que se chama Inventário da Cultura Imaterial Luso-Brasileira, que tem a ver com esse universo luso dos caboclos aqui da nossa região, que é no seio dessa população que está disseminada essa questão da fé, né, em São João Maria. Então, nessa época, eu percorri muitas famílias, visitei, entrevistei. Inclusive, muitas pessoas se chamam João Maria, em homenagem ao São João Maria, né? E aí, depois desse trabalho, pude visitar muitos lugares que a Márcia retrata bem, que são as aguinhas de São João Maria. Sim, as águas que tem poderes curativos. Isso, que milagrosos. disse que o monge sempre ele fazia o seu ponto de parada perto de rio, de olhos d'água. E aí essa água depois ficava santa, tinha poderes milagrosos, né? Inclusive o bairro Água Santa aqui em Chapecó é porque ele esteve ali, né? E chama assim porque tinha lá uma cacimba de água que foi abençoada por ele. E se não me engano, na linha Cachoeira também tem um lugar lá que os moradores atribuem a uma passagem do monge lá. Isso, e tem vários lugares aqui na nossa região que talvez teria que ser mapeados, inclusive seria um lindo tema de pesquisa. E depois disso, depois desse projeto, veio uma oportunidade que foi até organizada pelo deputado Pedro Czai na época, porque estava chegando os 100 anos da Guerra do Contestado, que foi 2012, né? E aí o deputado Pedro, na época, propôs que várias instituições se reunissem para fazer várias atividades, né, fazendo uma reflexão sobre esse movimento que é muito pouco conhecido, né? É incrível como a gente conhece pouco da nossa história. É verdade. E poucas pessoas sabem, né? O evento aconteceu há 100 anos e a maioria das pessoas não conhecem, né? Uhum. E aí, um desses produtos foi o livro Revelando o Contestado. E aí a gente não queria um livro, assim, pesado, né? Com uma escrita acadêmica densa. A gente queria uma coisa que pudesse chegar até as pessoas na nossa região, que as pessoas pudessem participar e também que isso pudesse ser um material que, quando vem alguém de fora, ele possa levar como algo da história da nossa região. Uhum. Então, o livro ele foi planejado, né, com o apoio de várias instituições, a Fronteira Sul, o IFSC, e a ideia foi o quê? Fazer um concurso de fotografias. Então, as pessoas podiam retratar regiões onde aconteceu, cenas da região onde ocorreu o evento, a guerra. E nós também entramos em contato com a família do Claro Jansson, que foi um dos poucos fotógrafos que visitou, né, que fotografou o conflito. E aí a família cedeu o direito de algumas imagens. Então, as imagens selecionadas, né, das pessoas que mandaram foram para o livro e elas foram reunidas em temáticas, né? E aí tem fotos, leituras atuais e as fotos da época do conflito. Isso com um texto bem simples e traduzido para o inglês. Que aí, assim, a gente pode, né, presentear em outras... E, além disso, a gente fez, eu acho, na época, 10 lançamentos. A gente ia para os municípios, fazia super evento, assim, foi lançado pelo selo da UNO, Foi pela editora Argos. Pela Argos, né? E ainda ainda estão reeditando? Nós ainda temos, então, se alguém tiver interesse de ter uma cópia física, ele é distribuído gratuitamente, porque ele foi, né, feito com um projeto com recurso público da Caixa Econômica Federal, na época, mas ele também foi feito em formato e-book, então dá para entrar lá no site da editora Argos e baixar o PDF. Que legal. Que legal. Bom, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista hoje com a Miriam Carboneira, um papo muito legal, a gente poderia conversar aqui mais 2, 3 horas muito frouxo para falar mais sobre as curiosidades aqui da nossa região, do nosso município e sobre o C1 com essa riqueza de memória, né? Mas já que nós estamos nos encaminhando para os finalmente, eu quero fazer uma pergunta para a professora Miriam. Professora, você já estudou muitos momentos da nossa história. Se você pudesse escolher um momento da nossa história para viver, qual você escolheria e por que você escolheria?
Ai, meu Deus. Isso é boa, hein? Gostei. Quando eu me imagino naqueles filmes voltando para o passado, eu sempre tento ir para a pré-história, claro, para poder entender melhor como é que era, né, a vida num momento tão diferente, sem as facilidades da tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu tentaria voltar para esse início, assim, né, de civilização humana, para entender melhor esse passado mais antigo. Que legal. Professora, eu queria, antes da gente concluir, Ronei, eu só preciso mesmo pedir sobre isso, porque também é uma curiosidade minha. Claro. Que tem a gente aprendeu na escola, por exemplo, que as florestas de pinheiros, de araucárias que a gente tem aqui na região, eu lembro claramente, na escola a gente aprendia que eram as gralhas azuis que pegavam o pinhão e levavam. Só que, recentemente, lançaram uma pesquisa, né, publicaram uma pesquisa numa revista científica, onde foi descoberto que, na verdade, essas florestas de pinheiro, elas foram plantadas. Não tem nada... A gralha azul, obviamente, como todos os outros animais, eles podem ter contribuído, mas elas não estão aqui à toa. Elas foram plantadas por povos que moravam aqui. E isso foi descoberto, né? Eu queria saber, assim... E aí, pegando já o gancho para a nossa última pergunta, porque a tua pesquisa mais recente é sobre os problemas que a gente tem com as mudanças climáticas, certo? E isso, essa história dos pinheiros, né? A gente sabe que a gente aqui passou pelo ciclo da madeira, onde se acabou com quase tudo, mas ainda existe. Eu queria saber de você, assim, o que a arqueologia ela pode contribuir para essas situações que a gente está vivendo agora, dramáticas, por exemplo, como tem acontecido aqui no nosso estado em relação às chuvas e diretamente ligado aos rios e às barragens, né? Então, Joel, ótima tua pergunta. De fato, um dos últimos projetos que eu acabei de mandar o relatório agora em setembro foi um projeto que contou com financiamento da FAPESC, que é a agência do Estado que financia pesquisas, né? E o projeto era para entender as mudanças climáticas do passado e as populações humanas da pré-história. Como é que a gente... Para entender os homens do passado, a gente não pode entender eles isolados da natureza. Eles estão ali convivendo, manipulando o meio ambiente, né? É ilusão pensar que eles já não tinham, né? Já não manipulavam esse meio. Tanto que quem estuda o antropoceno, né? Que é quem sabe, um novo período geológico que vai ser firmado aí, que embora não seja considerado ainda um período geológico, mas em termos de conceito, é uma coisa que está super sendo discutida, está né, na mídia, Sim. na academia. Quem estuda o antropoceno tem uma discussão para ver quando ele começou. Foi na Revolução Industrial, foi com o período das bombas, né, pós-guerra mundial, Sim. ou foi na Revolução Agrícola, lá 10 mil anos atrás. Então a gente sabe que a partir do momento que esses homens da pré-história passam a manipular, passam a domesticar plantas e animais, ocorre uma grande mudança na paisagem. Então, o foco do projeto era entender isso aqui na bacia do Rio Uruguai. Então, nós éramos duas equipes, uma equipe que trabalhava com vestígio arqueológico e a outra equipe, chefiada pela minha colega Gisele Prima, que é da Fronteira Sul, que trabalhava com a questão dos pólens antigos. Então, assim, os pólens, se eles se depositam, se eles caem em lugares encharcados, que tem condições, os banhados, os populares banhados, Sim. e se esses banhados, eles não foram drenados, não foram usados para agricultura, eles se preservam. E aí, por meio deles, a gente pode reconstituir qual era a floresta. Há 10, 12, 15, nós temos um que tem 23 mil anos. Então, a gente pôde reconstituir como era a paisagem de 23 mil anos para cá. Uma vez que eu sei que planta existia, eu sei se era mais úmido, se era mais seco, que oscilações tiveram. Porque, também tem a cidade aqui, Xaxim, né? Xaxim é uma planta. E é uma planta que é considerada uma planta que está sempre ligada a essas coisas da pré-história, né? Plantas, a gente sabe que tinham xaxins de muitos metros de altura ali, por causa dessa questão. Então, nesse caso, também consegue se recuperar a partir... Isso, a gente consegue recuperar a paisagem a partir desses pólens antigos. E
O que a gente pôde... O projeto ainda, por mais que a gente tenha feito a entrega do relatório para a FAPESC, porque o nosso prazo acabou, mas a pesquisa ainda está em andamento. Tem vários mestrandos, doutorandos que estão trabalhando com esse material, porque é um estudo muito demorado. Imagina, tem que contar lá em cada lâmina 300 grãos de pólen. E aí, se é um pólen, né, mais difícil, que tu não entende, tem que pesquisar. Então, é um trabalho super demorado. Mas isso, assim, a partir desses estudos da palinologia associados com a arqueologia, tem sido possível levantar a hipótese, ainda não é, assim, a própria floresta amazônica já hoje se sabe que uma parte dela é fruto da manipulação humana. E talvez o mesmo tenha acontecido com as araucárias. Por quê? Porque se percebeu que a partir do momento que houve uma explosão de araucárias, que aumentou a população de plantas, também houve um aumento de população humana. E essa gente estava comendo o fruto da araucária. Se abrigando embaixo da estrutura da copa dela para se proteger do frio. Faziam casas aí e se alimentavam. E hoje, se você vai para o Planalto, você tem colheita do pinhão de abril a final de outubro. E o resto desse tempo que tu não tem a fruta, as populações, os extrativistas que vendem o pinhão ainda hoje, eles conhecem N técnicas que você pode conservar ao fruto do pinhão, né? Na água, enfim, eles têm, que não precisa ser geladeira, freezer, outras formas. Então, quer dizer, essa gente provavelmente manipulou, sim. A gente ainda não sabe bem em que medida, porque vai precisar, né? Vocês sabem, mais pesquisa, mas existe essa hipótese, sim, e deve ter uma correlação entre essas populações que viveram nas terras altas de Santa Catarina com a distribuição da floresta de araucária. Claro que a araucária já existia, já estava aí há milhões de anos, né? Mas elas podem ter tido esse empurrãozinho da mão humana, assim, em algum momento. Legal demais. Muito obrigado por sanar todas essas dúvidas. Com certeza, como o Ronei falou, a gente ficaria aqui mais horas conversando, mas esperamos futuramente ter outra oportunidade de vir aqui para falar sobre algum tema específico. Nem deu tempo de contar das minhas aventuras. Meu Deus. Verdade, mas é isso. 5 minutos agora faltando para 5, a gente precisa entregar, porque eu estou me dirigindo para a EFAP. Daqui a pouco eu estou cantando lá no palco da EFAP do Espaço Biergarten, mas eu quero deixar o microfone aberto agora para Miriam Carboneira fazer as suas considerações finais. Fica à vontade, nosso canhão da audiência está com você, professora. Gente, eu quero agradecer a rádio, agradecer vocês pela oportunidade, pelo espaço do programa. Parabéns por, né, trazer convidados que gostem não só de história, mas de vários assuntos. Então, obrigado, gente. Deixa o meu convite aqui para quem quiser conhecer o CEON. Ele fica no segundo... ia falar, no antigo endereço. Eu não acho tão acostumada aí. Mas agora ele tá no campus da UNO Chapecó, a gente tá lá, quem quiser conhecer, em horário comercial a gente tá lá, então não precisa, né, é só turmas, tem que agendar, mas visitas espontâneas podem ir, também tá aberto para pesquisa. Bom, gente, é isso, valorizem a nossa história, eu acho que esse que queria deixar essa mensagem, né, quem conhece o sítio arqueológico como esse que o Joel contou, não destrói, por favor, chama a gente, eu prometo que não vai acontecer nada, que só vai estar contribuindo com a nossa história. Muito bem. Maravilha. Professora Miriam Carboneira no parlatório do Liquidificador 4 para 5.